Oi, gente! Sejam bem-vindos à primeira e única aula do grupo As Divas Mais e a Física. E hoje nós iremos explicar sobre a primeira lei da termodinâmica e iremos falar sobre trabalho de gás e energia interna. Também iremos comentar sobre os 3 tipos de mudança, que são isotérmica, isovolumétrica e isobárica. Então vem com a gente! Então, galerinha, o primeiro ponto da nossa videoaula é o trabalho de gás. Trabalho nada mais é do que o gás exercendo pressão sobre alguma coisa, como demonstrado no exemplo da caixa das bolinhas, onde a caixa representa um objeto qualquer e as bolinhas o gás. As bolinhas não estão exatamente paradas, elas estão sempre se movimentando, exercendo uma força interna na caixa. Essa força é demonstrada pela fórmula W igual a P vezes ΔV, onde W representa o trabalho, P a pressão e ΔV a variação de volume. Então, pessoal, explicando um pouquinho mais sobre energia interna nada mais é do que a agitação das bolinhas. Pensa um pouquinho. O gás é como se fossem várias moléculas agitadas. Se as moléculas estão rápidas, o gás está quente. Se as moléculas estão mais mansas, o gás está frio. Isso é literalmente energia interna. Se a temperatura do gás sobe, as moléculas tendem a ficar mais agitadas. E se a temperatura diminui, as moléculas ficam mais mansas. Bom dia, gente. Estou aqui para explicar para vocês a primeira lei da termodinâmica. Então, bora lá. Bom, ela diz uma frase tanto quanto sofisticada, uma frase chique, mas é bem simples. Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, e é resumida na equação ΔU igual a Q menos W. E usando o exemplo prático para explicar cada elemento, eu vou usar o exemplo de um celular carregando, por exemplo. Vamos imaginar que você quer botar esse celular para carregar. Então você vai pegar o cabo do seu carregador, vai plugar ele no seu celular. Essa ação significa o quê? Ou seja, a energia que está sendo passada para o seu celular é o elemento Q da equação. Agora, da energia do carregador até a bateria do seu celular vai se transformar no ΔU. E do ΔU vai virar o W. Como que vai virar o W? Quando você pluga o seu carregador, o seu celular ele pode vibrar, ele pode ligar a tela, pode tocar uma música, não sei, depende qual que é o seu celular, como você configurou ele. Cada celular faz uma coisa. Mas essas ações de vibrar, tocar música, ligar a tela, é o W. Ou seja, repassando. Plugou no celular o carregador, é o Q. Foi para a bateria, ΔU. Agora, do ΔU para as ações do celular, que é a energia que vai para fazer as ações, é o W. Ou seja, a energia ela não simplesmente some, ela apenas vai se transformando e se dividindo em outras partes. Agora falando sobre a primeira transformação, que é a isotérmica, nela a temperatura é constante. Porém, a pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, se a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. E a gente tem a fórmula dela, que é representada por P1, que é a pressão, e V1, que é o volume. Ou seja, P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Agora eu vou falar sobre a segunda transformação, que é a isovolumétrica. Na isovolumétrica, o volume do gás permanece constante. Porém, a pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O que isso significa? É que se a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar igual. E vice-versa. E a gente tem a fórmula que é representada por P1 sobre T1. Ou seja, pressão sobre temperatura, que é igual a P2 sobre T2. E temos o exemplo de que se pegarmos um cubo de gelo e ele estiver com 300 gramas e a gente derreter ele, ou seja, passar do estado sólido para o líquido, ele ainda vai ter as 300 gramas, porém a única coisa que mudou foi o seu estado físico. E agora falando da terceira e última transformação, que é a isobárica, nela a pressão do gás que é constante. E temperatura e volume são também diretamente proporcionais. Ou seja, se o volume aumenta, a temperatura também. Agora vamos ver a fórmula da isobárica, que é representada por V1, que é volume, e sobre T1, que é a temperatura,
que é igual a V2 sobre T2. E como conclusão, a primeira lei da termodinâmica mostra como o calor, o trabalho e a energia interna estão relacionados, garantindo a conservação de energia nos processos térmicos. A gente espera muito que vocês tenham entendido o que a gente explicou, que não tenham nenhuma dúvida. Então, a gente agradece aqui por ter assistido nosso vídeo até o final.